na seara santa, quão poucos fracos são. Evangelho de Mateus, capítulo 9, por favor. Foi o texto que nós lemos no início. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9. E ele tem como título aí o texto que nós lemos, do versículo 35 ao versículo de número 38. Jesus ia por toda parte fazendo bem a seara e os trabalhadores. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, versículo de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos. Obrigado, Deus, pela a expressão exata da tua palavra, que não permite curvas, mas nos abençoa com graça. Obrigado por ela. Obrigado por aqueles homens e mulheres desbravadores que não mediram esforços, mas aprove ao Senhor levantá-los para que hoje, Senhor Deus, pregássemos a tua palavra e fôssemos alcançados por ela. Nós te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor Deus, pela missão da igreja. Obrigado pela missão maior do Senhor em alcançar e transformar vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos, queridas, conforme eu disse, agosto se comemora especificamente nos âmbitos da Igreja Presbiteriana do Brasil, o mês da missão. Falando um pouco da Igreja Presbiteriana do Brasil, e especificamente esta fruto da Reforma Protestante do século XVI, aonde Martinho Lutero, em 1517, no século XVI, afixa na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, chamando até então a igreja de então a ordem. Um movimento iniciado ali alcançou a Europa como um todo, chegou aos Estados Unidos da América, chegou à Escócia, à Europa ainda, aos Estados Unidos da América, que hoje nos alcança aqui. E foi num movimento dos Estados Unidos da América que levanta um jovem pastor, numa missão específica, para vir para o Brasil. Então foi nos idos dias, de 1859, quando o pastor presbiteriano Ansel Green Simonton, ele aporta na cidade do Rio de Janeiro, em 1859, e ali ele inicia pregando especificamente para três pessoas. E eram 3 crianças. Por isso que a igreja presbiteriana em si, ela tem a sua raiz em estudo, em visando especificamente um estudo, uma fundamentação precisa, elaborada dentro da palavra de Deus, né? Então, ela foi fundada especificamente em 1862 pelo missionário estadunidense Ansel Green Simonton, conforme eu já disse, né? Que chegou na cidade do Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, portanto, 165 anos de história do presbiterianismo na nossa nação. A igreja presbiteriana hoje, ela é precisamente a 10ª maior denominação protestante, né?
e a maior denominação presbiteriana e reformada do nosso país. Falando um pouco do Evangelho de Mateus aqui e da dinâmica do Senhor Jesus Cristo na dada missão aqui, faz voto nós olharmos algumas coisas e prestar atenção especificamente aqui. O nome Mateus, né, é um nome de origem hebraica e necessariamente o nome Mateus significa presente ou dom ou dádiva de Deus. O evangelista Mateus é um dos 12 apóstolos escolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Também ex-coletor de imposto. E quando eu uso a expressão ex-coletor de imposto, é expressivamente um homem odiado em toda a cultura judaica por conta de trabalhar especificamente ao Império Romano, né? Quando nós olhamos o seu chamado em Mateus capítulo 9, especificamente do versículo 9 ao versículo de número 13, descreve aí a maneira específica pela qual ele foi chamado, vocacionado, levantado, trazido à presença de Deus pelo Senhor Jesus Cristo, bem como a reação que a sua convocação, a sua vocação, o seu chamado ecoou, causou especificamente nas pessoas ou na comunidade daqueles dias ali, por ser, conforme eu já disse, coletor de impostos. Portanto, funcionário público do Império Romano e tido como arqui-inimigo número 1 do povo judeu. O Evangelho de Mateus, nesse sentido então, ele pode ser facilmente dividido e entendido em 5 partes. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus ali, nós vemos especificamente a divisão dele, a divisão do Antigo Testamento. Ele é didático. E ele tem a sua forma didática especificamente para chamar significativamente essa atenção. E ele quer, como judeu que era, ele quer fazer a ponte e trazer a ideia de Cristo como um bom judeu. Um homem judeu, né? Que ele tinha uma herança específica ali na tribo de Judá. Então pode ser dividido em 5 partes. A primeira parte aí, ela vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo de número 23. Essa parte aí trata especificamente da infância do Senhor Jesus Cristo. Não fala-se muito, mas fala do seu nascimento, da sua idade de 12 anos, até quando vai ao templo, ou seja, da sua consagração ao templo, do seu nascimento miraculoso na graça poderosa de Deus. A segunda parte vai do capítulo 3, versículo 1, até ao capítulo 4, versículo de número 11. Aqui sim dá início especificamente do ministério do Senhor, o começo do ministério terreno do Senhor Jesus. Aqui trata especificamente também na parte final, especificamente o capítulo 4, a parte final dele, quando ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo e o venceu. Né? E é aqui que trata. E aqui Mateus, o evangelista Mateus, ele quer trazer a memória poética nossa de que ele é humano. Ele é humano. Não tão somente Deus, mas como também humano. A terceira parte está do capítulo 4, versículo de número 12. É uma parte mais longa, essa vai até o capítulo 13, versículo de número 58. 4, 12 a 13, 58. Fala, por que é uma parte mais longa? Porque é onde o Senhor Jesus Cristo nasceu, desenvolveu, cresceu. Ali especificamente na parte de Cafarnaum, onde ele desenvolveu de fato. Então, fala do ministério dele especificamente na Galileia. Já a quarta parte está do capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 20, versículo de número 34. Vai falar do
ministério dele em diversas outras regiões, concomitantemente com a cidade ou com a região da Galileia. A última parte aí pega do capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 28, versículo de número 20, quando encerra como um todo aí o livro. Essa última parte, ela fala da sua última semana de vida como homem. E essa última semana de vida como homem, ele está na cidade de Jerusalém, onde relata a sua paixão, sofrimento, morte e ressurreição. O texto lido aí, né? Ele está nessa terceira parte do capítulo lido. Ele está do capítulo 4, versículo de número 12, até o capítulo 13, de número 58, né? E onde está localizado também aí um dos maiores ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, dos maiores e mais importante ensinamento dele, denominado Sermão da Montanha, que encerra-se especificamente no capítulo 7, versículo de número 12. O capítulo 9 de Mateus, nós vemos aí a dinâmica do nosso Senhor Jesus Cristo, a dinâmica missão dele, de Cristo, desenvolvida com aqueles que sofrem. Aqui nós podemos tomar a nossa mente aqui, lá em Isaías 61, para que ele viria? Ele viria exatamente para aqueles que sofrem, para aqueles que tinham necessidade. E estando com esses que sofrem e têm necessidade, ele fez coisas maravilhosas. Ele auxiliou, ele abençoou, ele libertou, ele transformou, ele salvou, ele fez milagres, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. É a profecia lida quando ele lê no templo, na sinagoga, e fecha e diz: hoje se cumpre essa profecia. O interessante aqui, que era dinâmica mesmo a missão dele, quando o Senhor Jesus Cristo ele não estava na Galileia, ele estava em Belém da Judéia. E quando ele não estava em Belém da Judéia, ele estava em Cafarnaum. E quando não em Cafarnaum, ele estava em Decápolis. E quando não em Decápolis, ele estava em Genezaré. E nessas cidades aqui, todas essas cidades aqui, suas atividades se davam no mar, na beira do mar, se dava dentro de um barco, se dava atravessando o mar, indo aos montes, orando, buscando a presença de Deus, se dava também na sinagoga. E milagres, grandes milagres aconteceram nos dias os quais aqui na terra estava. Mas o interessante de tudo isto, que atrelado a toda essa situação, num desses dias, o Senhor Jesus Cristo, ainda ensinando os seus discípulos com relação ao reino, falando para eles da importância do reino e a importância do serviço, do servir, né? Ele viu uma multidão aflita, exaustas e abandonadas, e ele desabafa com os seus discípulos dizendo assim, Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Poderíamos, meus irmãos e minhas irmãs, seguramente dizer aqui, se ainda esta expressão, esse desabafo, entre aspas, do nosso Senhor Jesus Cristo ainda existe, esse eco, o qual ecoou, ou seja, no Oriente Médio, há mais de 2000 anos atrás, para os seus discípulos, e se esse eco, essa voz embargada do Senhor Jesus dizendo, olha, a seara na verdade é grande, os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ela parece-me que é viva, e muito viva ainda hoje, porque o texto lido, ele nos reflete aqui, a necessidade de nos dispormos à obra.
é a convocação. É quando o Senhor Deus nos convoca, dispormos a obra e com isto sermos totalmente abençoados por Ele. Porque se não dispormos a obra, não tem também excelência de bênção. Então a pergunta que poderíamos fazer aqui é: o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com esta expressão? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo de número 37. Aí. Num primeiro momento aí, nós precisamos entender três coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender aí é o significado da seara. A segunda coisa atrelada a esta primeira coisa aí é a dimensão. Quando ele diz que é grande, a dimensão dessa seara. A terceira e última coisa aí é ver a suficiência daqueles que se empregaram a realizar a obra, que se empregam e realizam a obra. O interessante aqui, que a primeira fala aqui, o significado da seara, o significado dela é mais comum e bíblico. E é mais fácil nós dizermos que o significado da seara aqui é uma plantação madura, uma plantação pronta, já na hora de ser colhida. É a ideia que Jesus traz. Ele olha para os campos e diz: olha, a seara na verdade é grande, ela está pronta, olha só, mas parece que os trabalhadores são pouco. Então ele olha a dimensão, o tamanho da seara e a necessidade da obra ser feita. Nesse mesmo ponto ele diz: os trabalhadores são poucos. Então a dimensão dela, ela ainda continua sendo grande. E foi exatamente isto. Ou seja, ela está como nos dias de Cristo. Ela não diminuiu, não aumentou. Ela continua sendo grande, enorme. Quando Cristo olha e diz: olha, os desafios são grandes, mas os trabalhadores ainda continuam sendo poucos. E a insuficiência. Por que esses trabalhadores são poucos? Não poucos de gente, mas poucos os quais lançam a mão no arado e não olham atrás. Poucos aqueles que, ou seja, arregaçam as mangas e querem de fato pegar e engrossar especificamente as fileiras e ir adiante. Tomar parte na obra, fazer parte na obra. Então, nesse sentido, é a insuficiência, é a escassez dos trabalhadores, que são poucos. Mas o interessante também, que o Senhor Jesus Cristo, Ele busca resolver esse dilema de trabalhadores poucos, seara grande. Ele busca resolver de uma única forma. Ele diz assim, no versículo de número 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. O interessante é que esse rogai, ele é um imperativo. E automaticamente esse imperativo de rogai é uma ordem expressa. Você deve rogar, você deve pedir ao Pai para que mande trabalhadores para a sua seara. Com porém, esse trabalhador pode ser você. Você o qual ora, você o qual roga a presença do Pai. Qual que é a ideia que passa a nossa memória poética? Por que ainda continua sendo poucos? Porque aqueles que deveriam rogar no imperativo do Senhor Jesus Cristo, não rogam com medo de serem alvos das suas próprias orações, e eles mesmos exercer a função da qual é dada a ordem. Então, há uma pergunta aqui. Há uma pergunta para nós. Qual foi? Preste atenção nisso. Qual foi a última vez que você orou pela salvação de alguém?
Você passou o tempo orando: Deus, abençoa aquela pessoa, salva, transforma, cura sua casa, cura sua família, alcança, salva, porque senão ela vai para o inferno. Qual foi a última vez? Você passou orando por alguém? Ou jejuou por alguém para que este alguém fosse salvo? Não alguém da sua família, em específico, mas alguém que você olhou e diz: olha, eu vou orar, agora eu vou orar este ano inteirinho por esta pessoa, até que ela seja transformada. Qual foi a última vez que você orou pela salvação de alguém? Qual foi a última vez que você implorou, especificamente, diante de Deus, para que Deus livrasse aquela alma do inferno de fogo? Oh Deus, liberta aquela vida, salva aquela vida. Você tem orado por isso? Isso também é missão. A missão julga a questão da oração, da busca incessante diante de Deus, e com a fala, ou com a presença, anunciar Cristo. Ou seja, às vezes eu me pergunto assim: por que nós não oramos com tanta instância mais por salvação? Por que muitas pessoas não contribuem especificamente mais com a missão? Mais preciso. Talvez por conta daquilo que já foi dito aqui, para não tornar alvo especificamente das suas próprias orações. Ou Deus querer usá-las. Porém, Deus está lidando, penso eu, muitas vezes com pessoas medrosas, pessoas às quais não se dispõem, pessoas que não desejam, pessoas que realmente não querem o princípio da missão e da evangelização. E quando lhes é dada a oportunidade para fazer exatamente isso, escondem-se no seu viver diário, e Deus não é anunciado, Deus não é falado. Preste atenção nisso, né? Aonde que eu vejo, para nós concluirmos aqui, esta vocação, esse chamado, esse posicionamento e essa transformação? Ela está especificamente no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 6. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 6, quando ocorre ali a morte do rei Uzias. E atrelado a esse acontecimento da morte do rei Uzias, Deus dá uma visão para ele, porque a nação estava uma bagunça, tinha condições financeiras fartas, a nação era próspera financeiramente, mas estava a frangalhos, moralmente falando. Ela tinha todas as outras prosperidades, mas espiritualmente ela estava fadada ao insucesso. E Isaías, na sua visão, então, diz assim, versículo 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Nesse momento aqui, ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Há uma disposição. Então eu entendo que na missão, de forma geral, tem que haver purificação,
um posicionamento diante de Deus, um dispor para a obra, e Ele nos usará. E o interessante do livro do profeta Isaías aqui, que ele é, por sinal e por excelência, um livro missionário. E quando nós abrimos as páginas no capítulo 6 aqui, o capítulo 6 ele abre as suas páginas relatando especificamente a busca incansável de Deus por um mensageiro, por uma missão. E para que este fizesse missão, falasse da sua obra e apregoasse. E após ele olhar, enxergar somente o trono de Deus, ele se dispõe, cuja diante de uma pergunta, a pergunta é, depois da purificação, Isaías 6:8, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Essa pergunta também ainda ecoa. Quem há de ir por Deus? Quem há de fazer a obra? Quem vai falar? E nesse mês da missão, a igreja completa os seus 165 anos, mas fazendo a base, olhando para a história. Qual a história que fica? Será que ficará somente a história daqueles que no passado fizeram, lutaram? E nós hoje? Se formos olhar a própria igreja daqui a 20, 30 anos à frente, dependendo de mim, de você, de cada um de nós hoje, como que nós veremos a igreja 30 anos para frente? Dependendo de mim. Qual é a minha real preocupação hoje? Aonde que cela a real preocupação minha hoje como missionário de Deus? As missões, elas estão no meu coração? Ela fala profundamente comigo? Eu estou aberto para isso? O interessante é que Isaías, após a purificação, ele responde, esse mesmo profeta, depois de salvo, preste atenção, você está salvo, depois de curado, depois de vocacionado, ele se dispõe dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ir. O Senhor precisa que faz o que, Deus? O que o Senhor precisa que eu faça? Eu estou aqui, pode enviar a mim. Esse é o seu dispor também diante de Deus? Qual a preocupação maior que tem galgado na sua alma? Você está preocupado com almas? Com gente? Com aquilo que Deus preocupa? Com o que você está preocupado? Ele está interessado em gente, em pessoas, em almas, para serem salvas. Então aquilo que foi dito por Cristo, aquilo que foi falado por Cristo, em Mateus, capítulo 9, a seara na verdade é grande, os trabalhadores são poucos. Que os poucos não façam mais parte da sua vida. Você seja aquele que dispõe, aquela pessoa que dispõe e diz, Deus, eu quero fazer a obra. O Senhor deseja me usar onde e como? Eu quero realizar a obra. O que o Senhor deseja de mim? Ah, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Talvez Deus já até pôs no seu coraçãozinho aí. E você está relutando com Ele diante daquilo que Ele deseja. E que seja essa chamada. E fiquemos com essa chamada de Cristo. A seara, na verdade, é grande. Os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Talvez nós sejamos resultados da nossa própria oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém?